Nas profundezas de Long Island, Nova York, existe um lugar que parece saído diretamente de um filme de ficção científica. Camp Hero, uma antiga base militar abandonada, guarda segredos que muitos acreditam ter inspirado uma das séries mais populares da Netflix, Stranger Things. Mas será que tudo não passa de teoria da conspiração? Ou existe um fundo de verdade nessas histórias intrigantes? Tudo começou oficialmente em 1942, quando o governo dos Estados Unidos estabeleceu Camp Hero como uma base de defesa costeira durante a Segunda Guerra Mundial. Equipada com enormes canhões e sistemas de radar avançados para a época, a base tinha como missão proteger a costa leste americana. O local era estratégico, guardando a entrada para Nova York e funcionando como primeiro ponto de defesa contra possíveis invasões marítimas. Porém, segundo os teóricos do projeto Montauk, essa era apenas a fachada oficial. A verdadeira operação teria começado décadas depois, nos anos 1970, e se estendido até meados dos anos 1980. Alegadamente, cientistas do governo transformaram Camp Hero em um laboratório de experimentos ultra-secretos, explorando os limites da mente humana e da física quântica. As histórias sobre Montauk são fascinantes. Segundo relatos de supostas testemunhas, o projeto teria envolvido experimentos de controle mental avançado. Alegadamente, jovens participantes foram submetidos a técnicas experimentais utilizando drogas, privação sensorial e ondas eletromagnéticas. Os cientistas supostamente tentavam desenvolver habilidades telepáticas e criar agentes com capacidades especiais. Talvez o aspecto mais incrível das alegações seja a suposta criação de uma cadeira de Montauk, um dispositivo que amplificava as capacidades psíquicas de indivíduos especialmente sensíveis. Através desta cadeira, pessoas poderiam projetar pensamentos tão poderosos que literalmente dobrariam o espaço-tempo, abrindo portais temporais. Os experimentos teriam progredido a ponto de conseguir materializar objetos apenas através do poder da mente amplificada. Relatos falam de entidades interdimensionais sendo acidentalmente trazidas à nossa realidade. Para entender Montauk, precisamos voltar ainda mais no tempo. O projeto Montauk seria, na verdade, uma continuação do lendário experimento Filadélfia de 1943, onde supostamente o destroyer USS Eldridge teria se tornado invisível e teletransportado instantaneamente. Participantes daquele experimento teriam sido recrutados para Montauk décadas depois, segundo as teorias. A história do projeto Montauk ganhou notoriedade pública principalmente através de Preston Nichols, um engenheiro eletrônico que se apresentou como um dos participantes dos experimentos. Em 1992, Nichols publicou o livro O Projeto Montauk, Experimentos no Tempo, onde ele detalhou suas supostas memórias sobre o trabalho em Camp Hero, na ponta de Long Island, Nova York. Segundo Nichols, ele teria sido um dos principais técnicos responsáveis pelos equipamentos de amplificação psíquica. Suas memórias, que ele afirma terem sido inicialmente bloqueadas, começaram a retornar através de sonhos e recordações fragmentadas. Ele descreveu a existência de salas subterrâneas massivas sob a base de Camp Hero, laboratórios equipados com uma tecnologia que estaria décadas à frente do seu tempo, e experimentos que simplesmente desafiavam as leis conhecidas da física. E outros nomes surgiram junto com o de Nichols, adicionando mais camadas a essa história intrigante. Albielek, por exemplo, afirmou ter sido um dos marinheiros envolvidos no famoso experimento Filadélfia original, em 1943. Ele alegou ter viajado no tempo até o ano de 1983, durante aquele experimento, e lá teria sido recrutado para o projeto Montauk. Sua história é ainda mais complexa, incluindo ter suas memórias e identidade completamente alteradas para viver uma vida diferente, sem saber de seu passado. Outra figura central é Duncan Cameron. De acordo com os relatos, ele seria o principal participante psíquico utilizado na chamada cadeira de Montauk, o epicentro de toda a operação. Jovem e com habilidades telepáticas que seriam excepcionais, ele teria participado dos experimentos mais ousados e perigosos.
Através da sua mente, tecnologicamente amplificada por essa cadeira, portais dimensionais teriam sido abertos, e entidades desconhecidas, vindas de outros lugares ou tempos, teriam atravessado para a nossa realidade. O clímax dessa narrativa fantástica teria ocorrido em 12 de agosto de 1983. A data não foi aleatória. Era exatamente 40 anos após o experimento Filadélfia, supostamente criando um bloqueio temporal que conectava os dois eventos. Durante um experimento particularmente ambicioso, Duncan Cameron teria sido instruído a manifestar algo específico através da cadeira psíquica, mas, segundo a história, algo deu terrivelmente errado. Ao invés de seguir as ordens, Duncan supostamente materializou uma criatura de seu próprio subconsciente, descrita como uma enorme entidade monstruosa. A criatura teria emergido do portal e começado a causar uma destruição massiva no laboratório subterrâneo. O caos tomou conta da instalação. Em pânico, os cientistas ordenaram que Duncan desativasse o equipamento transmissor, cortando a energia da cadeira. Relutantemente, ele obedeceu. Mas a desativação abrupta do transmissor teria causado uma reação em cadeia catastrófica. Portais teriam se aberto descontroladamente. Distorções temporais rasgaram o tecido da realidade local, e o projeto inteiro entrou em colapso total. Após o suposto incidente de 1983, a base de Camp Hero foi oficialmente desativada pelo governo. Os túneis subterrâneos foram supostamente selados com concreto, os equipamentos destruídos ou removidos, e todos os participantes receberam instruções para manter sigilo absoluto sob graves ameaças. Oficialmente, o governo negou qualquer atividade na base além das operações militares convencionais de vigilância, mas para os entusiastas da teoria, o encerramento foi apenas superficial, uma cortina de fumaça. Rumores persistem até hoje de que os experimentos, ou variações deles, continuaram em outras instalações secretas. Visitantes que se aventuram pelas ruínas de Camp Hero, que hoje é um parque estadual, relatam fenômenos estranhos. Desorientação temporal, equipamentos eletrônicos como celulares e câmeras que falham inexplicavelmente, e uma sensação peculiar e constante de estar sendo observado. Apesar das narrativas detalhadas que acabamos de explorar, a comunidade científica e jornalística investigativa permanece extremamente cética sobre o projeto Montauk. E, honestamente, existem boas razões para isso. Várias inconsistências saltam aos olhos quando examinamos as evidências mais de perto. Para começar, não existe um único documento governamental, seja classificado ou desclassificado, que mencione um tal de Projeto Montauk. Pense bem. Estamos falando de uma operação que teria durado décadas, com centenas de funcionários e orçamentos gigantescos. A ausência completa de qualquer registro oficial é, no mínimo, extremamente improvável. Além disso, os próprios testemunhos das figuras centrais, como Preston Nichols, são cheios de contradições. Detalhes importantes mudam de uma entrevista para outra, e com o passar dos anos, as histórias foram sendo alteradas. Alguns elementos parecem até ter sido diretamente inspirados por filmes e livros de ficção científica populares da época, o que lança uma sombra de dúvida sobre a sua originalidade. E, claro, há a questão da ciência. Muitos dos fenômenos descritos, como viagens no tempo através de portais, ou a materialização de objetos apenas com o poder do pensamento, simplesmente contradizem tudo o que entendemos sobre as leis da física. Não é que sejam apenas improváveis, eles desafiam a própria estrutura da nossa realidade conhecida. Os críticos também apontam um facto inconveniente. Preston Nichols ganhou bastante dinheiro com toda esta história. Livros, palestras, aparições em convenções. Tudo isso gerou uma receita considerável. Isso não invalida automaticamente tudo o que ele disse, mas levanta questões sobre os possíveis incentivos financeiros para manter e embelezar a narrativa ao longo do tempo. Verdadeiro ou não, uma coisa é inegável. O projeto Montauk deixou uma marca indelével na cultura popular. E o exemplo mais famoso disso é, sem dúvida, a série Stranger Things. Sabia que os criadores da série, os irmãos Duffer, originalmente planeavam chamar a série de Montauk
e ambientá-la em Long Island? Mesmo que tenham mudado a localização para a cidade fictícia de Hawkins, em Indiana, as influências do mito de Montauk são óbvias e estão por toda parte. Um laboratório governamental secreto que realiza experiências bizarras em seres humanos? Sim. Uma jovem, a Eleven, com poderes psíquicos incríveis desenvolvidos através dessas experiências? Também. Portais para dimensões alternativas, como o mundo invertido? Com certeza. Criaturas assustadoras que emergem dessas dimensões? Sim. A ambientação nostálgica nos anos 80 e a conspiração governamental para encobrir tudo? Tudo isso vem diretamente do livro de receitas do Projeto Montauk. Stranger Things pegou nesses elementos de conspiração e transformou-os num entretenimento fascinante, capturando a imaginação de milhões de pessoas em todo o mundo. Eles provaram que, como história, Montauk é simplesmente irresistível. E isso leva-nos a uma pergunta ainda mais intrigante. Talvez a questão mais importante não seja se o Projeto Montauk realmente aconteceu, mas sim, por que é que tantas pessoas acham esta história tão fascinante? O que há nela que nos atrai tanto? Primeiro, a teoria toca em ansiedades muito reais sobre a transparência governamental. Numa era marcada por escândalos políticos e revelações sobre programas secretos que realmente existiram, a ideia de que o governo conduz experiências secretas e perigosas, sem o nosso conhecimento, não parece assim tão absurda. Afinal, o governo americano conduziu programas experimentais bastante controversos no passado. A desconfiança não surgiu do nada. Depois, há o fascínio humano pelo desconhecido. Viagens no tempo, poderes psíquicos, dimensões paralelas. Esses conceitos mexem com a nossa imaginação. Eles alimentam o nosso desejo de que o universo seja um lugar mais misterioso e mágico do que o nosso cotidiano muitas vezes aparenta ser. Nós, humanos, somos contadores e consumidores de histórias por natureza. E Montauk oferece uma narrativa completa, com todos os elementos de uma grande saga de ficção científica. Heróis, vilões, ciência de ponta, monstros e mistérios profundos. Hoje em dia, Camp Hero, a antiga base militar no centro da lenda, é um parque estadual aberto ao público. Qualquer pessoa pode visitar o local, explorar as ruínas das antigas instalações e ver de perto o icônico e imponente radar SAGE que ainda domina o horizonte. Existem placas históricas que explicam a história militar oficial do local, a sua importância durante a Guerra Fria. Mas para os entusiastas da conspiração e os curiosos, o verdadeiro mistério permanece pairando no ar. Ao caminhar por aquelas estruturas abandonadas, é impossível não sentir um arrepio e perguntar-se o que realmente aconteceu ali. No final das contas, o Projeto Montauk provavelmente permanecerá para sempre nesta zona cinzenta, na fronteira entre uma teoria da conspiração elaborada e uma lenda urbana moderna. E talvez seja exatamente esse mistério persistente, essa impossibilidade de provar ou refutar completamente a história, que a torna tão duradoura e atraente. Afinal, as melhores histórias não são aquelas que nos dão todas as respostas. São aquelas que nos deixam a perguntar: e se? São as histórias que alimentam a nossa imaginação e nos fazem sonhar com as infinitas possibilidades do desconhecido. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível, até ao coração de um dos maiores mistérios da América. Se gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias fascinantes como esta, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!